começar? Podemos? Podemos? Podemos. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos em cena. Em cena. Você em cena. Você em cena. Você em cena. Quando você Eu entra em cena, você em cena. Quando você entra em cena, muda tudo? Muda completamente. A hora que você assume o seu papel, né, e sabe quem você entra em cena para transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. E quem é o Adriano? Hoje o Adriano pode falar assim, é um treinador de equipes, né, o fundador do Instituto Brasileiro de Ressignificação Emocional, um apaixonado por ser humano e um sonhador. E você, Mônica? Quando você entra em cena? Olha, um sonhador. Eu vou seguir nessa mesma vibe. Quem não é sonhador aqui? Eu sou uma sonhadora, sempre serei uma sonhadora, como dizia ali John Lennon, né? Sim. Imagine. A gente sempre imagina. Eu sou a Mônica Simões, sou jornalista há muito tempo. Não vou falar aqui quanto tempo, senão vou entregar a minha idade, né? E aí o botox, aquela coisa toda, a gente entrega. Eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, apaixonada por gente. Eu trabalho muito comportamento na minha área, então eu estudei PNL para entender mais as pessoas. E, como eu disse, estou apaixonada e aprendendo cada vez mais, porque a gente se reúne e a gente sempre aprende, né, João? Quem é você? Eu sou o João Luiz Borges, adoro a minha profissão. E a minha profissão, num certo momento, levou eu a pensar um pouco mais no ser humano e menos no equipamento. Eu percebi que a minha profissão coloca as pessoas em foco de atenção e a gente em foco de atenção, às vezes a gente perde totalmente a nossa excelência. E aí, como é que eu faço para ajudar esse ser humano que está na frente da câmera? Então, não adiantava eu comprar o melhor equipamento, se eu não souber lidar com o ser humano que eu vou gravar, o vídeo não ficava bom. Então, simples, eu preciso cuidar dele. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que eu tinha que cuidar também do João, do câmera, do passo TP, o editor, todo mundo está no momento da nossa profissão de TV, cinema, gravação. A gente às vezes não tem o direito de errar, né? E isso leva a gente numa pressão tão grande que a gente perde a excelência na hora que a gente precisa dela, né? E aí a gente batendo papo nos bastidores aqui, a Mônica trabalha aqui com a gente, o Adriano também teve muito contato, a gente começa a encontrar pessoas que também gostam de trabalhar com gente, né? E é por isso que a gente está aqui. Mas agora, essa excelência, né? Você falou de excelência. O nervosismo, o medo, às vezes, faz com que essa excelência fique um pouquinho de lado. Como controlar isso tudo, né, Adriano? Olha, Mônica, eu acho que a gente aprende isso inconscientemente até na infância, viu? Você parar para pensar aí, eu lembro que eu tinha medo de um cantinho escuro lá do meu quarto, na minha casa em Salvador, eu sou da Bahia. A gente nem percebeu um pouquinho. Mas você vê, mas daqui a pouco eu solto uns bichinhos, oxente, aí fica mais claro para quem ainda tiver na dúvida. As pessoas acham que eu sou carioca, mas eu sou baiano. Hein? Bom, mas em suma, eu acho que a gente começa a aprender a se movimentar nessa vida muito na infância. Então, o que eu vejo assim, a criança com medo do escuro, né? Existem uma série de imagens, de visões, de pensamentos, né? de situações que fazem aquela criança travar quando você diz assim, entra, e ela não entra, né? Porque ela criou uma imagem, né? um objeto que veio à mente dela, onde ela acredita que aquilo está dentro daquele quarto. Mas em algum momento ela dá um passo e ela entra. E quando ela entra, ela acende uma luz e ela vê que não tem nada daquilo. Então, acho que logo naquele início de vida, a gente começa a aprender, né, que a gente precisa caminhar, que a gente precisa arriscar. E tem um termo que eu gosto muito, João e Mônica, que é assim, se tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Porque você controla de acordo com a sua necessidade, isso é muito verdade. Isso que você falou, eu também acredito. Né? O fato de você estar num ambiente de pressão, né? Num ambiente talvez onde você não se sinta tão confortável assim, faz com que a pessoa se revele talvez, né? E traga para fora dela situações que nem ela mesma conheça. Então, até mesmo como dica, as pessoas que têm seus grandes desafios, né? Que aparecem oportunidades e elas ficam em dúvida ou até mesmo receosas e travadas, dê o primeiro passo, caminhe, que você vai aprender. Concordam? Sim. E o medo é uma ferramenta excelente do ser humano, né? O medo Sim. coloca
às vezes um sinal de alerta. Isso é importante. Agora, o que não pode deixar é o medo ser exagerado, o medo entrar onde não deve, o medo persistir e vir uma crença, e aí começa a complicar. Assim como todas as emoções, né, João? Alegria demais, medo demais, né? Pânico demais, raiva demais. Tudo demais, eu acredito que ele entra no campo do descontrole. Né? Você tem que ter o equilíbrio de tudo, porque o medo ele é positivo. Assim como a própria tristeza, né? Porque existe uma tabela de comparativo onde, por exemplo, tristeza é perda, alegria é ganho, né? Medo é perigo. Sabe? E quando você começa a entender e manipular isso no seu dia a dia, você transforma tudo a seu favor. Mas é que tá, como transformar tudo a nosso favor, né? Porque a gente tem esses sentimentos primários, a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Todo ser humano precisa ter esses sentimentos primários. Agora, como a gente sabe, a gente tem consciência de que eles ultrapassaram ali o limite do inconsciente, da consciência. Como a gente traz esses sentimentos? A gente precisa canalizar. Então, tô lá eu, tenho até um exemplo. A primeira vez que eu entrei no estúdio de televisão, né? Então, eu sabia exatamente o que eu ia falar. Eu tinha um teleprompter, que é onde o jornalista lê as notícias, o que vai dizer. E, de repente, eu travei. O medo me consumiu de uma forma que eu pensei, e agora? Eu comecei a tremer, comecei a gaguejar, minha boca ressecou. E aí, a gente precisa trabalhar isso, né? Mas como trabalhar? Como identificar? A pessoa tá ali, trabalha 16 horas por dia, trabalha 12 horas por dia. Ela tem essa consciência de que tá raivosa demais, que tá medrosa demais, que tá, de repente, triste demais? Isso é uma coisa importante de saber trabalhar, e a gente está estudando sobre isso, está aqui para falar sobre isso, levar para mais pessoas e tal. Não deveria ser ensinar na escola isso? Sim. Eu acho. Sim. Na parte emocional, a gente não vê nenhum professor, nem na faculdade, nem no próprio colegial já devia começar a falar sobre essa parte emocional. Claro. Mas eu acho, João, Por que não se fala mais cedo? Claro, porque eu também acho assim, como tudo, a gente precisa de professores, né? Precisa de formações. Hoje, acredito, Mônica, também que assim, devido à pandemia, muitas pessoas enveredaram para esse ambiente do conhecimento humano, né, da inteligência emocional, de técnicas, que bom, né? Acredito, acredito. Ouço muito, assim, vejo muitas pessoas mesmo que já estavam preparadas, inclusive, mas trabalhavam em outros segmentos e assumiram, aceitaram. Porque eu vejo assim, são itens que vai lapidar o ser humano de uma certa forma, Claro. que faz ele evoluir, faz ele crescer, faz ele ir por vários lugares na profissão dele. E a gente vê um monte de gente, até na nossa área, muitas pessoas que ficam patinando às vezes, patinam não sabe por quê, porque não sabe lidar com a emoção, ou crença, acha que ele até ali só, depois não vai mais. A equipe, quantas vezes eu peguei minha equipe, eu dou um chacoalhão, às vezes, amigo, você pode ir muito mais além disso, cara, você não é só isso, não. Então, se fosse trabalhado um pouco antes, mais novos, né, Claro. esse pessoal não ficava travado na profissão, na sua vida profissional, do jeito que a gente vê muito, Sim. né? Muita gente. Então você vê pessoas perdendo oportunidades na vida porque chega até um certo ponto, se acha que é ali só. Ele não consegue, o câmera não consegue ser um diretor. Ele não, por que ele E é engraçado porque... São crenças que vão... Ninguém ensinou ele a tirar exatamente. essa crença dele. Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, pegando um pouco o viés do que a gente estava falando, eu acho que a gente não... os nossos pais não tiveram esse conhecimento, os nossos avós não tiveram esse conhecimento, os nossos professores talvez não tiveram esse conhecimento, né? Não tiveram tanta abrangência, tanta abertura de se falar, e esse eu acho que é um dos adventos da própria rede social, né, que expõe contemporaneidade nua e cruamente, né, os sentimentos das pessoas, por mais disfarçados que muitos apareçam, mas assim as pessoas estão se expondo mais. E aquilo demonstra, né, fragilidade, né, demonstra ansiedade, demonstra a própria depressão, e isso virou assunto, virou tema, virou mês, inclusive. A gente está no mês de setembro, né, que é o mês considerado o mês da prevenção ao suicídio. Então isso é muito novo para a vida de todos nós. Então eu volto a bater na tecla de assim, quem poderia ter nos ensinado aquilo que nós nos dispusemos a aprender e a fazer? Porque nessa mesa, bem da verdade, são pessoas
que resolveram abrir mão de uma parte da sua vida para aprender e se capacitar por um propósito. Propósito, porque propósito, com para mim, certeza. um exemplo, eu tenho várias turmas, fiz bastante coisa e não é minha profissão. Eu faço, às vezes, para empatar, para não. Eu faço, às vezes, na cortesia, é propósito de vida de mudar as pessoas. E é gostoso quando a gente se doa e vê uma mudança nas pessoas, na equipe. Você vê pessoas que estão voando, porque você cutucou e falou, sai dessa zona de conforto. E eu tenho certeza que você pode, vai, meu. E eu tenho certeza que, assim, todos nós aqui, nossa equipe, todos que estão assistindo, inclusive, todo mundo tem uma história, né, de ressignificação, uma história de mudança, né, uma história de transformação. Ajudar uma pessoa pode ser através de uma palavra, né, pode ser através de um carinho, pode ser através de um telefonema. Né? A gente ajuda pessoas diariamente, assim como nós somos ajudados também. E isso transforma. Né? Outra coisa que eu percebo muito isso para o bem e para o mal, claro, mas assim, a rede social hoje ela está muito aberta, né? E tem muitas pessoas que estão ali alicerçadas, né? Esperando assim, o que você escreve, as pessoas compartilham, as pessoas respondem, as pessoas te respondem. Né? Como eu trabalho dentro desse ambiente de comportamento humano, e esse é o meu negócio, eu recebo muitas mensagens inbox de um único post, que talvez eu escreva, tipo assim, sei lá, alguma frase muito, muito pequena, tipo, não existe, escrevi esses dias, não existe fracasso, existe desistência. Não existe fracasso, existe desistência. Eu acredito verdadeiramente nisso. Peguei um post e escrevi só isso. Gente, tem muita mensagem, tem muitas perguntas e pessoas que agradecem. Olha, isso mudou a minha vida, eu li isso aqui, foi extraordinário. Então a gente vê o quanto é importante, né, a gente estar atento para o comportamento humano, o quanto é importante a gente estar disposto a ajudar e a se doar. Então acredito que todos nós aqui fazemos parte dessa corrente. Mas isso é combustível. Fala uma frase. Pô, ele falou isso, né? Essa coisa do... Tem uma frase? Por que desistir? Eu acredito que a gente deva tentar outra vez. Então, se você tentasse mais uma vez, será que não teria dado certo? Porque a gente vai pro jargão, né? Fecha uma porta, abre uma janela. Eu acredito piamente nisso. Eu também. Eu acho que quando a gente tem um objetivo... eu acredito... Quando a gente tem um objetivo, a gente acredita naquele objetivo, a gente cria um foco para aquele objetivo e a gente realiza. Então a gente pensa, a gente vibra e a gente realiza. Porque a nossa mente trabalha para realizar. É o foco, João. Aquela coisa de não dispersar. Então eu acredito muito na inteligência emocional. E quem fala, inteligência emocional, nossa, aquela pessoa fria, né? Aquela pessoa que não tem sentimento. Não, gente, pelo contrário. A pessoa tem muito sentimento, mas ela trabalha esse sentimento. E aí a gente vai para aquela coisa, né, Gil? A gente que trabalha com comunicação. Eu sou repórter, apresentadora, então tô sempre ali cercado de câmera, assistente, né? Aquela coisa toda do pessoal da técnica. E eu sou muito motivada, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu sempre chego, bom dia, boa tarde. No caos, eu sou um caos. Chego já, vamos lá, gente, vamos fazer, vai acontecer. Eu sempre quero gravar coisa diferente. Então eu quero gravar passagem andando, passagem a parte que o repórter aparece, fazer uma coisa girando e tudo mais. E como convencer um cinegrafista que trabalha há 10, 15, 20 anos, tá na zona de conforto, quer ir embora rapidinho, deu horário, a fazer as maluquices que você cria. É difícil. Você tem que trabalhar ali no psicológico dele. Quando você começou a se interessar Vamos trabalhar a emoção, vamos estudar, vamos ler um primeiro livro sobre isso. Como foi? Gente, eu sou... Lembra alguma coisa eu sou linkeira. Linkeira é aquele repórter do link, né? Do vivo, da adrenalina e tudo mais. Vamos lá, Mônica, posiciona que você vai entrar ao vivo. Opa, tô felizona, eu vou entrar ao vivo. Posicionei, tava lá, no comecinho da minha carreira, faz tempo, gente, faz tempo. Comecei na minha carreira posicionada para fazer o link. De repente, o link ainda era aquele microfone cabeado, né? Não tinha nada sem fio. De repente...
cabo. Olha o tempo, olha o a tempo. gente falando de inteligência emocional, vou perder aqui no estribeiro, hein? Não, pô, ali no cabo. Continua. Tô lá bonitinha, quietinha, paradinha, de repente minha mão começa a tremer. Eu falei, gente, que é isso? Que na hora, né, você nem senti dor. Tava levando uma descarga elétrica, me chamaram, eu já tava levando choque ao vivo, o texto apagou da minha mente, me deu um apagão. Na época não era nem celular, era papel, né? A gente escrevia, dobrava a folha e escrevia aquele monte de papel. Puxei, segurei aqui o microfone e tive que entregar de qualquer maneira, né? A gente não pode fugir do ao vivo, não pode fugir da responsabilidade. Comecei a ler com a voz embargada, sentindo dor, microfone tremendo, e a partir dali eu travei. Não conseguia mais entrar ao vivo, não dava, a câmera abria pra mim, eu pegava o microfone e não saía, apagava na hora. Eu pensei, caramba, o que tá acontecendo? Eu me identifiquei que era um trauma, foi um trauma do choque. Mas como é que eu vou trabalhar esse trauma? Como é que se trabalha isso? Terapia. Aí, fazendo algumas técnicas, superei. Mas aí, você pensa, né? E se acontecer de novo? Vou ter que estudar. Aí comecei a ler sobre inteligência emocional. Comecei a ler sobre programação neurolinguística e me apaixonei. Eu gosto muito de gente, né? Eu sou apaixonada por gente. Então eu gosto de sentar ali do lado da pessoa, tomar um cafezinho, entender a história da pessoa para poder contar. E eu acho que quando você estuda o comportamento humano mesmo ali, nu e cru, você consegue entender algumas atitudes, né? Você consegue colher numa entrevista o melhor da pessoa. Você usa algumas técnicas emotivas também para puxar aquela frase, né? Aquela fala que às vezes a pessoa não tem condição de falar porque está muito nervosa. Então, por isso eu comecei a estudar. Comecei um curso com o Daniel Vicente, que é um coach. Fiz 3 cursos com ele, aí me apaixonei. Ela não é tão velha assim, não. O coach. É, o coach. Ela tem, Não, mas aí... Não, mas isso foi depois. Foi anos depois. Practitioner. Não, fui pro coach. Mas isso foi, não faz muito tempo. Eu me interessei, mas aí foi no livro, foi estudando. Porque a gente acha assim, né? Você tem uma profissão, vou estudar um pouquinho pra cuidar de mim, né? Depois que você pensa, poxa... Tem conhecimento, se estudar mais, eu consigo cuidar do outro? Aí você vai se especializando. Fiz o primeiro curso, aí fiz a primeira imersão, nossa, catarse atrás de catarse, né? Fui até o ventre da minha mãe. Uma coisa impressionante, né? É incrível. É incrível, você sente tudo, você se emociona. Então tive uma catarse, tive a segunda catarse, tive a terceira, e eu falei, gente, mas quanta coisa que eu tenho trabalhado dentro de mim, né? Eu tenho uma creche dentro de mim, eu tenho muitas crianças, né? Mas você gosta, segundo o João, você gosta desse movimento. Eu adoro, né? Como então, dentro de ti, então, já tá. Eu tenho uma criança para cada dia. E a gente fala criança porque a criança tá no medo. Claro. Né? Quando a gente assume o papel do adulto e quando a gente... o adulto resolve todos os problemas. A criança não. A criança fala, tô com medo, não consigo. Tô com medo, não vou segurar o microfone aqui porque eu vou errar o link. Isso é a criança. Então, como a gente desenvolve para chegar no adulto, né? Por isso que a gente cria os cursos, por isso que a gente faz as lives, por isso que a gente entrega esse conteúdo para você que está nos assistindo. Mas posso complementar aqui? A questão da criança, eu acho também o seguinte, não existe fase na vida que a gente passe por tantos desafios do que com uma fase criança. Sim, né? sim. Nos treinamentos tem até as dinâmicas de criar a criança maravilha, né? O que você era lá no... É demais. O que você fazia que foi apagado. Né? Você começar a fazer uma retrospectiva, claro. Você começa a ver que você era super inteligente, era motivado, por que foi apagando? E os medos, né? Pegando um pouco o que a Mônica falou, você para pensar. Gente, imagine o tamanho de um escorregador, aqui é escorregador também, né? Que chama? Sim, escorregador? Sim. Para uma criança, né? A criança do lado de um escorregador. É uma coisa muito alta, né? Aí ela olha e diz assim, pô, como é que chega lá em cima? Pô, tem uns negócios chamados degrau. Aí ela começa do jeito dela, ela nunca subiu,
e ela puxa, ela entende o peso do corpo e ela vai posicionando o pezinho, ela escorrega, ela vai de novo, ela e a sobe. importância do pai com a mãe. Sim, Orientar, os coaches, fazer os orientadores, os direcionadores, mas o pai bom é aquele que também deixa a criança arriscar, sabe até onde vai. Deixa a criança tentar, mantém ali, claro, um nível de cuidado, de atenção, mas deixando ela também se superar, porque é nesse momento que a gente aprende. E nesse momento também o pai e mãe colocam às vezes bloqueios, né? Claro. Você sabe aquela história de quando a criança começa a ir para a aula, eu acho fortíssimo. Aquilo me impactou quando eu ouvi aquilo no treinamento, que quando a mãe começa a adaptação na escola infantil é essencial, importantíssimo. E quantas pessoas não dão bola para isso? Quantas escolas não estão preparadas para inserir a criança? Claro. Aí eu vi lá, a criança com 3, 4 anos, ela não tem discernimento ainda para pensar, minha mãe vai embora e vai voltar. E aí ela começa a chorar que vai ficar na escola. E aí a professora fala, não pode ir que ela para de chorar. Ela para porque ela vai se conformar que a mãe foi embora da vida dela. Olha o trauma da criança. E a coitada da professora mal instruída fala, não, pode ir, ela para, vem aqui, bebezinho, é um brinquedo. Ela se conformou que a mãe foi embora. Sim. Então, uma adaptação mal feita, essa criança, daqui a pouco vê a mãe, nossa, que alegria, minha mãe voltou. Ó, a surpresa que a mãe voltou. Ela achava que a mãe não ia voltar mais. Imagine uma série de dias com esse trauma. Minha mãe será que vai voltar? Olha, com 3 anos de idade, depois como é que vai fazer? Você imagina, passa a vida inteira depois com trauma, não quer ir para a escola, não vai ir na escola, é um adulto frustrado, é um adulto com problema, não pode ficar sozinho em casa, às vezes com 20 anos não pode ficar sozinho em casa, não sabe por quê, aí vai fazer uma técnica, vai ver, quando fala de escola, chora. Isso na vida dela, ela tem medo porque com 3 anos a mãe largou e deixou chorando na escola. Isso na psicanálise chama repressão de memória. A repressão de memória é o nosso inconsciente, que representa aproximadamente 90%, 95% daquilo que nós conhecemos, somos, sabemos, aprendemos, vivemos. Ele armazena, assim como um computador, ele armazena tudo que a gente viveu ao longo da nossa vida. O inconsciente ele é um radar 24 horas. Outro dia, João, Mônica, eu estava sentado num café com uma pessoa, e aí a gente conversando um pouco sobre isso, sobre a angularidade do inconsciente, porque você está olhando, eu estou olhando para vocês, mas eu tenho noção do que tem atrás de mim. Porque quando eu entrei, esse nosso inconsciente já deu um apanhado geral. Então eu estou sentado, eu estou ambientado, eu sei o que tem atrás de mim, mas eu estou focado aqui na frente. Ou seja, a consciência é aquilo que a gente joga o nosso foco, é aquilo que a gente presta atenção, é aquilo que nos chama a atenção. Aí o inconsciente é o todo. Então o cheiro, o gosto, os ruídos, o que a gente está vendo, o que a gente já viu e não percebeu, está tudo armazenado. É muito comum pessoas chegarem com traumas, como você bem falou, da pessoa não saber por que eu tenho medo de escuro, por que eu não consigo sair de casa, por que as coisas não dão certo para mim, que acabam virando as crenças. E quando a gente fala de crença, eu posso falar aí com bastante propriedade, porque eu atendo pessoas todos os dias, e o que é óbvio, talvez, para a gente falar de crenças, para uma boa parcela das pessoas, as pessoas nunca ouviram falar nesse tema. Tem um monte, mas não sabe o que é. Tem um monte, tanto que eu digo assim... Em função de um monte de crença errada. Vive só pelas crenças. É o universo invisível, como assim a gente chama. Ou seja, é o que você não sabe que você sabe. Isso é muito doido. Então assim, você sabe de muita coisa que nem você sabe que você sabe. É muito engraçado isso. E é bem verdadeiro. Então quando você imagina uma criança que que começou a ser posta numa sala de aula e obrigada a ficar sem os seus pais, a atemporalidade da criança é um negócio muito louco, Você pega uma criança, põe num carro para fazer uma viagem, aí você vai fazer, sei lá, uma viagem daqui para Salvador, de carro. Aí você sai de casa, para no posto, a criança pergunta o quê? Já estamos chegando? 10 minutos depois, estamos chegando? Ela não tem a noção. Então você imagina o que é uma manhã para a criança esperando a sua mãe.
Imagina o que é para uma E criança. achando que a mãe talvez não volte. Não volte, Talvez nunca não volte. mais, né? Porque criança isso é o que está no psique dela, né? O que ela acredita verdadeiramente é que ela foi abandonada. É que nem, o pessoal dá um exemplo muito clássico, também nós, muitos, né, começa a viver, começa a escutar isso, começa a lembrar do que viveu a professora, né? Gente, presta atenção que isso aqui é muito difícil e vai cair na prova. Ela teve a intenção de que todos ficassem inquietos e ela explicasse. É uma boa bonito. intenção. Boa intenção. Né? Só que ela acabou de colocar uma crença Isso. para 30 cabecinhas de 10 anos, 8 anos, 6 Isso. anos. Que aquilo é difícil. É verdade. E não Entendeu? desenvolve. E aí, né? assim, se é difícil para o professor, você imagina para mim. Cresce achando que matemática é difícil. Ela não podia ter dito, gente, isso aqui é muito fácil se vocês prestarem atenção. Então vamos prestar atenção? Ou talvez, veja. Não se torna difícil. Se você Sim, não, sim. não, ela É o falou, jeito. gente, vamos prestar atenção que é muito difícil isso. Ou talvez, viu, ensinar antes de tudo o que é prestar atenção. É por isso, Mas isso é o que a gente Porque falou, a educação agora- emocional na escola. É. Por que não? hoje, por que não se reúne professores, Eu acho que pais? Vamos ensinar professor e pais, né, também, o que é um Sim, problema emocional, o que sim. é âncora, trauma. Trauma, Traumas. âncora, crenças, Crenças. valores, O que é significados. isso? Ensinar os professores. Gente, você imagina Não, uma e coisa, A ó. todo Os momento, pais. pai e mãe fica pondo crianças Não, e o erradas. primeiro não que a criança recebe é impactante. Aquela coisa do bebê ainda, o pai e a mãe falam, não! Pronto, a criança já tá com aquele não na mente dela, apavorada, mas o que eu fiz de Sabe o que o errado? Augusto Cury conta, né? Ele fala da barata, né? Ele falou que toda mulher praticamente vai reproduzindo ó, gerações para gerações. O que os Barata é um monstro. os antepassados A barata não fazem. faz nada. Ela não morde, não pica. Ela não tem nada. Mas a mulher Mas vê, é a né? modelagem, né? É a modelagem. É a modelagem. Então, Vê a mãe fazendo, a é. avó, a bisavó. Isso. Quando tinha 3 anos, entrou uma baratinha desse tamanho. A mãe pulou no sofá. É o fez um suficiente. sapato, fez uma cara de... Ficou ciente. Ia cair o mundo. É o suficiente. Já gravou perfeitamente. Porque o mundo, ele é uma coisa. O mundo, ele é particular, né? A gente vê muito isso na programação neurolinguística. Então, o mundo ele entra para a gente através dos nossos sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, né? O que eu toco, o que eu provo, o que eu cheiro. Esse é o meu mundo. Então, eu sou lá de Salvador, né? Eu tive uma cultura completamente diferente, acredito, de vocês. Eu comi coisas, eu fui alimentado de uma maneira que talvez no Sul não era. Eu ouvi coisas, eu vi coisas, eu aprendi coisas, né? Eu senti gosto, cheiro de coisas que me remetem às minhas crenças, vamos falar assim. Né? Então, aquilo que eu acredito é meu, é individual. E uma vez eu estava atendendo uma pessoa. Comida apimentada, a crença diferente para nós. Agora, eu ia pegar até esse viés. Comida É apimentada o quente ou o pra você frio. uma É o coisa... quente ou o frio. Eu vou pro frio. Mas aí, olha na que Bahia. engraçado, a comida apimentada para mim não me agrada, mesmo eu sendo baiano. Olha que coisa engraçada. Né? Porque dentro da minha casa também não se tinha a cultura da pimenta. Meu pai, a minha mãe, eles não tinham a cultura baiana, vamos dizer, tradicional, característica de comer a pimenta. Entende? Então, assim, é bem afunilado mesmo a questão do mundo, né? Outro dia eu estava atendendo uma pessoa, Mônica, e tinha na sala que eu estava atendendo um cabide com uma flor. Era uma flor e um cabide. Cabide de pendurar blazers. Uhum. E essa moça tinha perdido a mãe há 1 mês e meio atrás, aproximadamente. E aí eu estava tentando tirar essa dor, né, que é o que a gente estava falando, da repressão, porque ela estava muito travada. E isso já estava trazendo para ela complicações até intestinais, ela já tinha muito tempo que ela estava com prisão de ventre, e o corpo responde de acordo com as suas emoções. Né? E eu dizia para ela, olha, você está assim porque você está travada. Então o corpo está dizendo para você, né, que você está travada. Então você precisa destravar, precisa soltar, descarregar. Usa o termo descarga. Você vai no banheiro, descarga. Você está presa, você precisa mandar para fora tudo isso. E ela já tinha me contado que desde o dia que a mãe faleceu, ela não conseguia chorar, ela não conseguia se expressar, isso. Só que ela teve esse insight e foi rapidinho procurar alguma coisa. Aí eu olhei para a flor e falei assim, o que essa flor representa para você? Aí ela falou assim, morte. E aí ela começou a chorar. Ela olhou para um cabide, que era uma flor branca, e começou a chorar. Mas ela chorou copiosamente, a ponto de eu dizer assim,
Calma que é só um cabide. É só um cabide. Mas é interpretação. É, exatamente. Mas é que tem o seu mundo, o meu mundo e o mundo, né? Então, quando a gente busca as interpretações e que nelas vêm as suas verdades, nela vêm os seus conflitos, nela vêm as suas emoções, muitas delas inatas, muitas delas até desconhecidas, porque emoção é uma palavra que não é definida. É empírico, né? É empírico. Subjetivo. Sabe o que você falou de flor? Vamos dar como é que mexe com a emoção, né? Com a crença que a gente tem com aquele objeto e isso acaba impactando. Primeira vez que fui para a Coreia, a gente estava numa van, indo para uma reunião, primeiro dia, tudo querendo ver tudo que é de todo lado do mundo. E eu passei de uma loja, assim, com um monte de coroas de flores na porta da loja. Morte. Dá um negócio, né? Você vê aquelas coroas de flores. Na hora, eu acho que o dono da loja morreu, né? Porque não era um lugar de velório, era simplesmente um monte de coroa. Andando no mesmo dia, outra loja, uma esquina, um monte de coroa de flor. Eu falei, será que aqui, que eu sabia, já tinha ouvido dizer que lá não tem um cemitério, onde tem um monte de jazigo. Lá, seu parente morre, eles vão lá numa montanha, lugar aberto, em terra, faz a mesma coisa que a gente faz, só que não faz cimento. Para eles é na terra, bonitinho, com a grama, coloca flor, planta uma árvore, faz um negócio bonito, só que é no meio de uma montanha. Olha. Você está andando na rodovia, você vê lá uns 3 jazigos assim. Nossa. E para eles é normal. Já tinha ouvido falar, mas não tinha nem visto isso ainda. Terceira vez que eu vi aquele monte de coroa de flor, sabe, eu comecei a ficar angustiado. Eu falei, nossa, gente, como morre gente aqui, né? E eu falei pro intérprete, viu? Por que o pessoal coloca as flores, as coroas de flores assim na porta das lojas? Quando a pessoa morre, né? O dono morreu. Ele, não, isso aí é quando inaugura a loja. Olha. Gente, completamente diferente. Quando inaugura uma loja, os amigos passam durante a noite, é legal isso. Quando ele chega para abrir a loja de manhã, por isso que de manhã, a gente estava indo para reunião logo cedo, coincidiu. Eu vi 3 lugares. Não, é quando inaugura, quando vai ter uma promoção, algum aniversário da loja, o pessoal passa antes do dono chegar, antes de abrir, e deixa as coroas de flor. Olha que maravilha. Olha que loucura isso, porque é a nossa forma, a nossa forma de interpretar. Mim, olhar aquilo para eu fiquei, nossa, que triste. Aí vem de novo, nossa senhora. Mas você vê que a interpretação, aí né? ele explicou. Não, pegando esse gancho. Sim, flor sim. colorida é para felicidade, que eles eram coloridos, as coroas de flor, coroa igual a nossa. Olha que legal. E flores para morte, é flores brancas. Então você vai num velório, é tudo flor branca. E para festividade são flores, coroas coloridas. Isso é muito engraçado, né? Assim, você bateu o olho, mudou a emoção. Muda completamente Não, o seu estado emocional, né? E você imagina, me fez lembrar de algumas coisas que são as âncoras, né? Como você estava falando. Aqui no Brasil a gente ouve aquela música lá do Ayrton Senna, o tema da vitória. Nossa, todo mundo se emociona. Sim, você toca isso em qualquer lugar do mundo, não representa nada. Não. Mas pegando esse gancho da interpretação, como se enxergou, né, as coroas, pensando em morte, né? Imagina, era só um monte de flor junto, né? Nada demais, né? A gente remete à morte. E quando a gente interpreta situações de forma errôneas também, né? A gente vê uma situação, não é nada daquilo, aí de repente a gente tem um gatilho emocional que faz a gente achar, pensar, imaginar que aquilo é ruim. E nem... A sua experiência com aquela cena é uma Exatamente. E aí, viu, Mônica? Eu acho que você fez uma pergunta logo no início que eu acho que ela reflete muito bem e vale a pena a gente trazer de volta, que é justamente assim, como controlar, né, as emoções, como que a gente pode conviver, verdade é essa, né, com essas explosões minuto a minuto que acontecem na nossa vida. Eu acho que é justamente isso. Quanto mais você conhece sua história, quanto mais você conhece suas raízes, quanto mais você conhece a história dos seus pais, né, de onde que você veio, né, a sua cultura, o ambiente, você começa a perceber que tem coisas que para você faz sentido. Para outras pessoas, não. Aí você começa a perceber que entre o fazer sentido para você e não fazer para o outro, existe um termo que é o julgamento, que ele tem que ser trabalhado. Então, quanto você menos julgar, mais você controla, né? Quanto menos você tentar entender ou justificar o que o outro acha, né? Ou você querer impor aquilo que você acredita,
você começa a aprender a ter uma vida, né, onde você tem um conhecimento, você tem um, ele tem outro, e existe um mundo neutro, vamos dizer assim, né, onde nós convivemos. Então, aprender a lidar com o sentimento, a raiva para você, ela não é a raiva para mim, né? O medo para você, ele não tem o mesmo significado do meu medo. Eu tenho medo de algumas coisas, você tem medo de outras coisas. Eu posso trazer uma cor aqui, eu dizer que é laranja, você pode dizer que é amarelo. Sabe? Porque em algum momento isso fez sentido para a gente. Então, quando a gente começa a entender que nós temos esse poder, né, que o controle está na nossa mão, e que é tipo um controle de TV, vamos dizer assim. Né? Você aumenta o que você quer aumentar, você reduz o que você quer reduzir, você acelera o que você quer acelerar, você diminui o ritmo daquilo que você quer diminuir, o tempo principalmente, como uma grande metáfora da vida humana. Né? O tempo é uma metáfora. Você para pensar assim, gente, tem pessoas que começam a sua vida após os 50 anos, Sim. Tem pessoas que descobrem os seus propósitos de vida muito cedo ou muito tarde. Né? Tem pessoas que brincam depois de velho porque não tiveram infância. Ou seja, não existe um tempo definido. Né? Existe sim um relógio cronológico, né, que foi imposto, claro, dentro das necessidades humanas de trabalho, de estudo. Mas o tempo é a qualquer hora, qualquer momento a gente pode mudar a vida da gente. Então, mas isso tudo que o Adriano está falando é treinamento. Sim. Porque para a gente chegar nesse estágio de reconhecimento, para conseguir ressignificar algum sentimento, alguma atitude, é autoconhecimento. E aí é treinamento diário, não é hoje, não é amanhã, é sempre. É o estado do aqui e agora. Como é que você se traz pro hoje, pro agora, né? Porque a nossa mente, o nosso cérebro está programado para resolver problemas. Então não adianta, você tá ali parado, tá sentindo uma paz interior, de repente o cérebro vai. Ai meu Deus, boleto. Ai o carro. Ai não sei o que. Trabalho de amanhã. O relatório. O cérebro é programado para resolver problemas. Não adianta. E como a gente sai dessa coisa do cérebro, do gatilho do cérebro? Preciso resolver um problema para realmente se conhecer, para realmente entrar na paz. Se você nessa bola de neve, você acaba não trazendo resultados para resolver os problemas. Perfeito. O problema vai aumentando. Eu, por estar envolvido nisso, sempre me preocupando em treinar as pessoas que estão ao meu lado. Não treinar porque eu sei, é treinar juntos. Eu aprender junto com eles também. Então eu vou lendo, assistindo vídeo, treinamento, estudando, e aí vou aplicando. Trocando, né, João? O que eu mais vejo é que as pessoas tudo acham bonitinho. Assiste um podcast, acha bonitinho. Lê um vídeo que tem uma teoria, acha lindinho. Tudo é bonitinho. Só que se não colocar em prática só um pouquinho também, claro, não vai resolver. Claro. E eu sou totalmente ao contrário. Tudo que eu leio, aprendo, gostei, fez sentido para mim, eu coloco em prática. Isso aí. Vamos fazer junto. Dirigir uma equipe não é ser melhor que ninguém. Nós somos só... Eu pego a missão minha, é pegar o que o cliente quer e direciono as pessoas todas para resolver. Então, um cuida do áudio, um cuida do vídeo. É só isso. É direcionar. Não é ser melhor, que o nome diretor às vezes impacta em a pessoa achar que ele é melhor que o outro. Mas eu costumo, as alfinetadas, às vezes você pega, dá uma apertadinha aqui e ali, porque a gente vê que tem capacidade rolando ali, e todo mundo pode fazer o negócio com a mesma importância e acontecer muito. E cada um, eu vejo muitos que já passaram, não foi eu que desenvolvi ele, mas foi a cutucada às vezes que fez ele pensar melhor e parar de achar que ele não pode, e amanhã, depois ele está dirigindo também. E talvez ele está sendo dono da empresa, ele está sim. ou sendo aquele cameraman top. Claro. Às vezes o cara quer ser um câmera. Eu falo de vários nomes. Então eu fiquei uma época na Rede Brasil e lá tinha muitos programas, 4, 5 programas no dia. Então tinha bastante gente, bastante vagas e lugares. Eu peguei cara que, depois eu sempre fazia esse treinamento, eles eram meus cobaias, em dinâmica em grupo, em fazer um monte de coisa. Uma vez um cara chegou pra mim, não vou citar nome, lógico, ele chegou pra mim depois de um treinamento, meio chamou eu de lado e não conseguia se expressar, ele chorava. Ele falou pra mim que ele, infelizmente, assim, do jeito simples, ele que era uma pessoa simples, ele se achava simplesmente um câmera que ia ser câmera para 50 anos
nenhuma câmera melhor, ele falou, não achava capaz. Eu tenho uma história muito parecida com essa. Eu tinha um assistente de câmera que o sonho dele era virar cinegrafista, né? Então aquela coisa, ele ficava olhando, e eu percebia que ele olhava, mas tem câmera que não deixa relar, né? Assistente carrega equipamento, monta, mas não rela na câmera pra gravar. Aí um belo dia, o câmera teve uma dor de barriga, ele teve que assumir. Rapaz do céu. Eu não sei se ele assistiu tanto câmera fazendo, é o contrário, né, do que aconteceu no seu caso. Mas ele pegou a câmera, ele fez um vivo comigo no ombro, andando. Uma coisa impressionante, virou câmera 2 dias depois. Ali faltou oportunidade. Eu acho que ele tinha tanto aquele enraizado, eu serei, que ele já era, né? Ele já estudou, ele viu câmera fazendo e ele colocou, eu sou protagonista da minha própria história. Então, eu vou assumir essa câmera e vou fazer acontecer. E fez acontecer. Impressionante. E você sabe que eu sempre dou valor, sempre na vida, sempre, você abre uma vaga, vem um monte, faz fila, tudo com currículo. Não, porque o currículo é legal, mas é peso 2. De 0 a 10 é peso 2 currículo. Eu não tenho vergonha, é peso 2. Eu tenho que olhar nos olhos e conversar com a pessoa, sentir se ela quer. Muitas vezes o cara tinha DRT, o outro não tinha DRT, não tinha... É você que vai. É isso aí. Mas o brilho nos olhos você treina. Sabe por quê? A pessoa tem que ter brilho nos olhos, tem que querer. É o arriar da mala, né? Como a minha avó já dizia. Você conhece a pessoa no arriar da mala. E eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei muito preocupado com o ambiente da pandemia por esse excesso de digitalização para o jovem. Te assustou? Muito, porque eu tenho 2, né? Eu tenho um enteado de 18 anos e tenho uma filha também de 18 anos. Ela mora lá em Salvador, ele mora aqui comigo. Ela tem uma característica totalmente diferente dele, que ela é mais despojada, mais de sair, gosta de... Ele não, ele sempre foi um cara muito da tecnologia, do jogo, né? Cresceu muito nesse universo digital. E quando fechou tudo, eu falei, gente, acabou o mundo. Porque a preocupação já era de você socializar, de você vivenciar, de você sentir a pessoa, de você olhar nos olhos da pessoa, né? A gente já tinha um grupo de garotos e garotas, né, muito enraizados na questão da tela, né, na questão do celular, na questão do computador. E aí você começava a dizer assim, poxa, mas e agora? Agora que fechou tudo. Agora que não pode mais, um ano trancado, e a gente sabe, né, claramente o que está acontecendo nessa retomada, e a gente não tem a menor ideia do que vai ser essa geração daqui a 5, 10, 20 anos. Então, assim... Esse é um tema bom para a gente falar hoje aqui. Eu acho também. O que já passou, graças a Deus. Tá vindo uma nova fase. Uma nova onda. E eu já vou te falar aqui, ó, e a gente pode convidar garotos. Vamos. Né, jovens. Hoje tem vários garotos aqui. Pois é, a turma. Borel. E eu até me disponho a convidar o meu enteado, o Vitor, para ele dar um depoimento, falar sobre, porque é um cara que ele migrou de verdade. E ele teve uma jogada muito bacana, porque ele era muito fechado da tecnologia. E na pandemia, o que aconteceu com ele? Olha que coisa incrível. Resumindo, ele estudou, passou em medicina, arranjou uma namorada. Na pandemia, Na pandemia. Uma colega de sala, né, que eles nunca tinham tido nada, e na pandemia eles se sentiram mais à vontade para conversar, talvez. Gente! E hoje estão felizes da vida, famíliazinha, feliz. Você tem ideia, gente? Olha que coisa engraçada. Como a gente quebra também muitas vezes aquilo que a gente acha. No fim, a gente não tem, mas tem muitos temas para falar. Esse é um tema legal, tem que trazer jovem mesmo. Eu tenho um exemplo, minha filha nunca estudou tanto. Não foi contra a pandemia, mas foi ótimo. Pois é. Mas pode ser como a gente, talvez, pela nossa idade, nessa faixa etária, a gente enxerga de um jeito, só que o nosso mapa, né, o nosso mundo é outro completamente diferente deles. Talvez a gente esteja ali julgando, talvez a gente esteja educando de uma forma que a gente acha que é certo. Né? E quando travou mesmo,
a mágica aconteceu. Olha que coisa engraçada. A gente veio do Mapa período é um negócio legal moderno. de falar também, né? Muito. Território, mapa. É Sim, demais. sim. Vamos encerrar então? Vamos Tá encerrar sempre então, aqui, gente? então, vamos trazer convidados, né? Convidados Vamos muito mexer especiais. esse povo. Hoje foi nossa estreia aqui nesse bate-papo intimista entre amigos. Mas semana que vem tem mais, né? Obrigado, Tem mais, Adriano. gente. Foi eu que agradeço, muito obrigado, muito feliz de estar fazendo parte aqui dessa galera. Contem comigo. Depois uns Seguimos. convidados mais caos do que ela. Mais Bem caóticos, a gente vai tacar fogo nessa bancada. Mentira. Gente, é o seu podcast de desenvolvimento humano. Aqui você entra em cena para ser protagonista da sua própria história. Maravilha. Você em Tchau. cena. Tchau. Tchau, tchau.